Então, pessoal, mais questões, né? Como a gente conversou anteriormente, direto. Enem 2017, então, uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum. Os temperamentais, como Alcibiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseia na... Bom, pessoal, qual é o método socrático para debate? Né? Ele realmente se aproximava dos jovens porque ele acreditava que eles estavam permeados por mitos, né? Que faziam com que eles pensassem de maneira pouco sólida. Né? Então, e o método que a gente aprendeu, acho que nem talvez nem precisasse a gente saber por que as outras não são. É o método dialético, né? Sustentação do método dialético, é o método socrático. Já teve uma questão anterior muito parecida. Não é contemplação da tradição mítica, muito pelo contrário, né? Ele tenta desconstruir esses conhecimentos que os jovens têm e as atribuições das questões humanas aos deuses. Né? A relativização do saber verdadeiro, não. É a busca do saber verdadeiro, sempre. Valorização da argumentação retórica, não a retórica que se concentra nas palavras, na representação das coisas, é algo de sofistas que relativizam a moral, né? Relativizam os discursos, não consideram que há uma verdade, né? E que é tudo uma construção social, com o termo de hoje, né? Investigação dos fundamentos da natureza. Não, né? Não é isso que ele busca. Está focado no debate sobre as questões humanas. Né? Então é isso. Sustentação do método dialético. Olha lá, uma de pré-socráticos, Enem 2016. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que da mesma maneira nada existe do ponto de vista da verdade. Que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Diógenes de Laércio, então, Vidas e Sentenças dos Filósofos Ilustres. Então, o Pirron, né, de Élida, ele era dessa escola cética ou pirrônica, né? Ceticismo ou pirronismo. O fundador. Então, aqui a questão pergunta quais as características do ceticismo. Né? Então, é desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade? Não. Né? Isso tem muito mais a ver com o cinismo que a gente estudou em sala de aula. Atingir o verdadeiro prazer com o princípio e o fim da vida feliz, não, isso tem muito a ver com o epicurismo. Não é essa, né? O princípio de um prazer comedido é do epicurismo. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Sim, por quê? Porque como eles não acreditavam num critério de verdade, nem da razão,
nem dos sentidos, né? Eles não acreditavam em nenhum desses critérios. Então, o que eles fizeram? Suspendemos o juízo, já que não temos nenhum critério de verdade possível, nem razão, nem experiência. Suspendemos o juízo, e é um jeito de suspender o juízo, então, e agir com indiferença sobre o mundo, é um jeito de buscar a ataraxia, que a gente conversou muito sobre isso, né? Todas as escolas helenísticas buscam a ataraxia de alguma maneira, né? E essa já que a gente não pode ter certeza de nada, a gente suspende o juízo, não julga, não temos critérios de verdade, nem na razão, nem na experiência. Então, vamos ser indiferentes ao mundo. Claro que isso trouxe vários problemas para o Pirron, né? Podendo ter morrido, conta o caos de que que ele quase caiu num precipício porque não acreditava que estava vendo um precipício. Se tu suspende o que é experiência como algo que é referente à verdade, né? Não acreditou que estava caindo, foi salvo. A mesma coisa o ataque de cães, certo? Então, se a experiência não é critério de verdade, ele age com indiferença e foi salvo pelos amigos. Mas enfim, é isso, né? É defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Não se trata disso. Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. Não tem nada a ver com isso, tá? Então, letra C, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Vamos ver. Não, essa de Nietzsche nós vamos deixar para outra. Poderia se resolver sem estudar Nietzsche ainda, mas a gente deixa para uma outra ocasião. Aqui. Eu acho que essa dá para resolver com o que a gente estudou, né? Enfim. Bom, essa é de Enem 2010, vamos lá. PPL. Quando Édipo nasceu, né? Acho que todos sabem, né? Do mito, né? Seus pais, Laio e Jocasta, os reis de Tebas, foram informados de uma profecia na qual o filho mataria o pai e se casaria com a mãe. Para evitá-la, ordenaram a um criado que matasse o menino. Porém, penalizado com a sorte de Édipo, ele o entregou a um casal de camponeses que morava longe de Tebas, para que o criasse. Édipo soube da profecia quando se tornou adulto. Saiu então da casa de seus pais, para evitar a tragédia. Eis que, perambulando pelos caminhos da Grécia, encontrou-se com Laio e seu séquito, que insolentemente ordenou que saísse da estrada. Édipo reagiu e matou todos os integrantes do grupo, sem saber que entre eles estava seu verdadeiro pai. Que história, né, gente? Que história. Continuou a viagem até chegar a Tebas, dominada por uma esfinge. Ele decifrou o enigma da esfinge, tornou-se o rei de Tebas e casou-se com uma rainha, Jocasta, a mãe que desconhecia. Bom, essa história é usada muito pela psicanálise, né? Da ideia de que o menino inicialmente se apaixona pela mãe, né? Mas, bom, isso não é a nossa abordagem aqui. Então, qual a pergunta, né? No mito Édipo Rei, são dignos de destaque os temas do destino e do determinismo. Por quê, né? Porque por mais que ele tenha sido dado a um casal, de alguma forma o destino se encarregou de que ele entrasse em contato com o pai verdadeiro e a mãe. E que qualquer coisa que ele fizesse
ia chegar no mesmo fim. Então isso significa que a vida dele estava determinada. Ambos são características do mito grego e abordam a relação entre a liberdade humana e a providência divina. A expressão filosófica que toma como pressuposta a tese do determinismo é, bom, o que ele quer aqui, né? Ele quer que a gente encontre em uma das alternativas aquela que fala que algo está determinando a vida de alguém. Então, letra A. Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. Jean-Paul Sartre. Não, ele está na ação, né? Nasci para satisfazer. Eu nasci para satisfazer a necessidade que eu tinha de mim mesmo. Então, a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. Não há aí elementos de determinismo. Vamos lá para E. O homem, em seu orgulho, criou a Deus, a sua imagem e semelhança. Friedrich Nietzsche. Bom, o homem criou a Deus, a imagem e semelhança. Isso não significa que a vida dele está determinada por isso. Não me pergunte quem sou eu, e não me diga para permanecer o mesmo. Michel Foucault. Também, né? Porque ele vai fazer, ele está dizendo aqui que ele é livre, né? Entrou um mosquito aqui. Para mudar se ele quiser, né? Quem não tem medo da vida também não tem medo da morte. Arthur Schopenhauer, né? Também exprime uma ação humana, né? O medo da vida ou o medo da morte, né? B. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Santo Agostinho. Tá aí, né? Deus vai determinar a tua vida, né? Então, ter fé é assinar uma folha em branco. Então, quando tu tem fé, tu deixa que Deus então escreva o que quiser na tua vida. Ele vai determinar a tua vida, certo? Letra B. Bem simples também. Não temos maiores problemas. É a única alternativa que exprime o determinismo, né? Certo? Bom, vamos ver se dá para fazer mais uma. Vamos ver. Então, Enem 2019. Acho que dá mais um, não fica muito grande o vídeo. Segundo Aristóteles, de novo Aristóteles, né? Na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores ou os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Bom, o grego cidadão tinha a seguinte característica, né? Ele tinha que se dedicar às atividades políticas, fazer exercícios, né? A gente vê nas esculturas gregas, né, que foram feitas a partir de ideias sobre a Grécia, que tem uma musculatura nos homens, né, tem eles, os corpos são talhados, né. Então a cidadania era para poucos realmente, né. Esses trabalhos triviais e cotidianos não era. Então é a reflexão, o exercício e a atividade política. A reflexão filosófica, o exercício e a atividade política. Os cidadãos gregos eram bem elitizados, né? Vocês sabem disso já. O trecho retirado da obra Política de Aristóteles permite compreender que a cidadania, por quê? Porque os cidadãos, né, atenienses, né, maiores de 18, então, que tinham tempo
tempo para a política, para a reflexão, para os exercícios, né? Para o desenvolvimento então, das qualidades morais que ele falava, né? Então, é esse o cidadão. Então, está perguntando que esse trecho permite compreender que a cidadania, letra A, possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar. Vamos deixar em aberto. Era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da cidade. Sim, é essa. É que a gente não pode criticar algo sem entender o contexto da época. Né? Era próprio daquela época isso. Né? Então, para criticar uma ação, um pensamento, a gente tem que levar em consideração o contexto. Por isso que não é a letra A, tá, gente? Letra C, vamos ver por quê. Estava vinculado na Grécia Antiga a uma percepção política democrática que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica. Não era todos os habitantes da polis, acabamos de ver isso. E aqui ainda fala, né? Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania. Tinha profundas conexões com a justiça. Então a cidadania tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. Não é isso que o texto fala. Vivida pelos atenienses era de fato restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Parcialmente, né? Parcialmente mas tinha que ter tempo também para outras atividades, né? Esse desenvolvimento das qualidades morais, né? E não era só para resolver os problemas da cidade. Então, por isso que é entendida como de grupos sociais superiores. Beleza? Dezessete. Eu acho que para terminar vamos fazer mais uma então. Enem 2012. Já é bem antiga, mas é bom para a gente aprender, né? Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides, é muito importante essa questão, porque ela relaciona pré-socráticos, né, com pós-socráticos, né, ou que viviam no mesma, que faziam a mesma filosofia, seguiam Sócrates. Né? Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto do conhecimento é um objeto de razão, e não da sensação. Vocês lembram, né? Parmênides era o cara da fixidez, do conhecimento fixo, imóvel, e Heráclito era de que o mundo estava sempre em transformação. Ele se opunha. Né? Então, Parmênides era que o objeto de conhecimento era o objeto da razão e não da sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro, a razão, em detrimento do segundo, a sensação. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Aqui faltou o hífen. Então, o texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão, de acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação. Bom, vocês lembram que a doutrina das ideias era o seguinte, né? O mundo é uma cópia imperfeita, né? É uma ilusão, é um arremedo das ideias perfeitas, que estão no mundo das ideias, que só poderemos acessar pela dialética, pela razão. Né? Então, de acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas? Não, ela se relaciona.
Porque o mundo da vida, né, ele é uma cópia das ideias perfeitas. Não há um abismo intransponível. E outra, tu pode chegar na, na, no conhecimento, né, das ideias, das ideias perfeitas pela dialética. Então não é não é um abismo intransponível. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles, não, ao contrário, né? Ao contrário, os sentidos são do mundo aqui da vida, do mundo empírico, que nos enganam, que são ilusórios. Então tu não pode subordinar os sentidos, né? Subordinar os sentidos, privilegiar os sentidos e subordinar o conhecimento a eles, né? Porque o conhecimento captado pelos sentidos é ilusório. Rejeitando a posição de Parmênides, agora pulamos para a letra E, de que a sensação é superior à razão, Parmênides dizia o contrário, que a razão era superior à sensação. Então, aqui, essa alternativa é horrível, né? Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. É essa, gente, afirmando que a razão, né, através da dialética, do debate, a gente chega ao conhecimento, mas a sensação não. E vocês sabem que essa disputa vai chegar até a modernidade, né? Depois lá com o racionalismo versus o empirismo. Então, a letra C atende sua posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. Não, ele também nunca disse isso. Então, letra D. Né? E aí fechamos. Ai, dificuldade de fazer uma linha reta, hein? Nossa. Ok, então tá, gente. Valeu. Até a próxima.